Queria convidar os irmãos já para abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como os disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Não sei quantos dos irmãos costumam ficar uma boa quantidade de tempo em rede social, ou mais especialmente no YouTube, né? Eu mesmo acabo assistindo muita palestra, muita coisa no YouTube, gosto de acompanhar bastante coisa no YouTube, e provavelmente os irmãos já devem ter tido algum contato com alguns gurus que tem por aí, né? Tem bastante guru na internet e começou a pipocar guru para todo lado. E a gente sempre tem guru de... Hoje a gente tem guru para tudo praticamente, né? Tem guru de autoajuda, né? Os famosos coaches, tem guru de, sei lá, paquera, de conquista, tem os famosos gurus maromba também, que ficam ensinando o pessoal a fazer academia, exercício físico. E cada vez mais esse pessoal começa a falar a respeito de produtividade no geral, especialmente tem os coaches específicos de produtividade, mas cada vez mais o pessoal está sempre falando para a gente, você precisa fazer isso para a sua vida ser muito boa. Para a sua vida ser melhor, você tem que fazer X, Y, mais Z, que no final do dia, no final da semana, no final de um mês, você vai estar, uma beleza, sua vida vai estar lá no alto. E cada vez mais a gente tem realmente essa preocupação de querer fazer mais as coisas. Nós temos preocupação, de alguma maneira, com alguns âmbitos da nossa vida. A gente sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de melhorar.
E ao mesmo tempo a gente sempre tem alguma coisa também que a gente gosta de nos orgulhar. Tem sempre alguma coisa que a gente sempre aquele orgulho de ter conquistado. E mesmo tendo conquistado tudo aquilo, a gente quer sempre alguma coisinha a mais. Nossa vida hoje em dia se baseia, especialmente se a gente acompanhar muito a internet, se baseia em ser cada vez mais produtivo, cada vez ser melhor, não importa em que área, não importa a área. É o que a gente mais pensa hoje em dia. E a vida nossa está tão louca hoje em dia também, que é quase como se nós fôssemos malabaristas também, né? A gente fica fazendo malabares e cada um dos pinos do malabarismo é uma área da nossa vida. É área emocional, é uma área de relacionamento, de amizade, é uma área de espiritualidade, uma outra área de educação, que é o que eu preciso aprender, o que eu não preciso, área de trabalho e assim por diante. A gente fica tentando manter todos os pinos no ar e a gente está sempre querendo melhorar ou colocar algum pino a mais ali para aumentar, abraçar ainda mais o mundo que a gente vive, né? Cada vez ter mais responsabilidade e também cada vez ser melhor em cada uma das coisas que a gente faz. E por que a gente faz isso? Por que a gente faz tanto isso? Provavelmente nós fazemos isso porque nós, como eu falei, nós queremos ou algum tipo de reconhecimento das pessoas à nossa volta, ou nós realmente queremos dizer para todo mundo que nós somos bons. A gente tem aquela pontinha de orgulho. A gente sempre quer ser mais do que o outro. E mesmo que sem querer, a gente acaba tendo um pouco esse comportamento. A gente sempre sabe que em alguma coisa cada um de nós se destaque muito mais do que as outras, e isso me faz sentir melhor do que as outras, isso me coloca num patamar acima. A gente está sempre querendo ficar uma coisinha de nada mais do que os outros. É natural do ser humano, todo mundo faz isso. E há aqueles também que são um pouco mais tristes, que são um pouco mais depressivos, melancólicos é a melhor palavra, que realmente acabam querendo que outras pessoas, assim, acabam se julgando tanto que entendem que elas precisam melhorar alguma coisa para poder ter algum valor, ou para que as pessoas reconheçam de alguma forma ou a existência dela, ou deem algum valor nela. É um desejo de talvez se relacionar com as outras pessoas. Elas se sentem tão menores que precisam melhorar alguma coisa desesperadamente para poder receber algum tipo de atenção e reconhecimento das pessoas que estão à volta dela. Esse é o mundo louco que a gente vive hoje. Ou a gente quer algum tipo de reconhecimento para se sentir alguém, ou a gente quer ser melhor do que todo mundo, extremamente competitivo. E ambos os casos, nós estamos caindo numa armadilha muito grave. Pelo menos do ponto de vista aqui que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Em ambos os casos, nós temos sempre uma confiança que algo irá resolver as nossas vidas, ou, por assim dizer, irá nos salvar da situação que nós nos encontramos. E mesmo que não pareça, tanto o orgulho quanto esse desejo de reconhecimento pessoal meio que são duas faces da mesma moeda. Porque ambos estão colocando a expectativa, o desejo de reconhecimento em algo que não é Deus. Ou, deixar de maneira mais específica, depositam em algo que apenas as nossas forças podem cumprir e realizar. Veja, quando uma pessoa que é mais melancólica tem o desejo de ser reconhecida pelas outras, qual a primeira coisa que ela pensa? Eu preciso melhorar nisso aqui, aí sim as pessoas vão gostar de mim ou olhar para mim. Eu preciso fazer isso. Ou seja, é a confiança nas próprias forças, nos próprios atos, nas próprias obras, por assim dizer. Da mesma forma, aquele que se acha superior a todo mundo,
ele confia em outras coisas. Pode ser confiar no trabalho, pode ser confiar em algumas posses, pode ser confiar em alguma característica, seja física, seja, inteligência, alguém que é mais comunicativo. Sempre tem alguma coisa que as pessoas confiam, depositam sua confiança. E aquilo praticamente se torna um ídolo ou uma pedra de sustentação na vida daquela pessoa. Tem um pastor que eu gosto muito que chama Tim Keller. Ele, falando a respeito dessa questão toda que eu estou comentando, ele diz o seguinte: nosso orgulho e necessidade de reconhecimento pessoal provocam necessariamente competição, desunião e rixa. A vida de autoglorificação torna impossível a união e o amor entre as pessoas. Resta-nos a tristeza de decidir entre transformar o ego em ídolo, o que levará a uma desunião em culturas individualistas, ou transformar o ego em ídolo, mesma coisa, o que leva à supressão da liberdade individual em culturas coletivas ou tribais. As duas coisas que ansiamos desesperadamente, glória e relacionamento, e essas duas coisas só podem coexistir em Deus. Orgulho espiritual, então, é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande bastante para dar sentido à nossa vida. Ou seja, quando nós buscamos, ansiamos algum tipo de reconhecimento ou de algo que nos traga orgulho de sermos quem somos, nós estamos em busca de algo que dê sentido às nossas vidas. O problema é que quando nós colocamos essa ansiedade, esse desejo de reconhecimento ou de se destacar em outra coisa que não seja, ou em outra pessoa que não seja Deus, isso nos torna automaticamente rixosos, orgulhosos e alimenta pura e simplesmente competição entre nós. Nós podemos achar que isso tudo que eu estou falando é algo que só acontece lá fora, com o mundo, com o pessoal que é descrente. Mas a verdade é que isso afeta a nós profundamente, porque simplesmente somos humanos. Essa é a nossa tendência pecaminosa. Nós constantemente temos o hábito de tirar Deus do centro da nossa vida e colocar outra coisa. E a gente quer sempre buscar essa coisa que nos faz levantar pela manhã. Essa coisa que nos faz continuar a viver no dia a dia. E quando a gente coloca a coisa errada nesse lugar, a gente começa a ter, obviamente, atitudes indevidas, por assim dizer. E é basicamente o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui. Esse texto de Filipenses, sempre bom dar uma contextualizada, a epístola de Filipenses é considerada a carta da alegria. Por que a carta da alegria? Porque é a carta que o apóstolo Paulo escreve dentro da prisão, esperando sua condenação. E mesmo diante de tanto sofrimento, inclusive com um amigo dele indo lá visitar ele, ficando doente, quase morrendo durante a prisão, ele ainda assim escreve a carta aos Filipenses para esse amigo levar a carta de volta à igreja de Filipos, e essa carta está cheia de alegria. Apesar do sofrimento, cheia de alegria. Aliás, a igreja também estava passando por perseguição. E de onde vem essa alegria que diante de tanto sofrimento, tanta tribulação, tanta dificuldade? Vem justamente de colocar Deus no lugar certo das nossas vidas. E ele vem construindo toda essa argumentação durante a carta, e ele chega aqui, mostrando para a gente que existe, obviamente, um problema entre os mestres que estavam, não necessariamente na igreja de Filipos, mas no entorno das igrejas ali, que diziam que aqueles que são crentes deveriam viver de uma maneira específica. O que ele cita aqui, todos aqueles que se convertiam precisavam
praticaram a circuncisão. E esse grupo de pessoas, eles ainda também se vangloriavam de que a circuncisão é que era o negócio, é que era que dava um carimbo, um status espiritual para eles. De imediato, o apóstolo Paulo rechaça essa ideia. Por quê? Porque ele entende que a nossa condição espiritual, a nossa salvação, não depende de obras. Não depende de você fazer circuncisão ou não. Não depende de qualquer hábito que seja, qualquer atitude, qualquer ações que sejam. E o argumento que ele dá é justamente esse, de que ele era um fariseu. Por quê? Não havia ninguém mais zeloso pela lei do que um fariseu. Ele cumpria todas as leis. Ele poderia, se quisesse, se chamar de um homem santo, porque ele não desviava da lei. Ele fazia parte do grupo de judeus que, de fato, poderia dizer com maior tranquilidade que tudo que ele faz, tudo que ele fez, o torna um homem acima da média, o suficiente para falar o que as outras pessoas devem fazer ou não, para se transformarem em pessoas santas. A ponto até mesmo de começar a caçar a igreja, de matar pessoas da igreja. Para ele, naquele momento, em nome de Deus, isso o tornava ainda mais especial, ainda mais santo. O ponto é que quando ele tem um encontro real com Cristo, ele percebe que nada disso vale. Nada vale. Nenhuma das atitudes que ele faz valia. O que vale é o sacrifício de Jesus na cruz. E é em Jesus, no sacrifício dele, na ação máxima que Jesus fez, é que Deus pode olhar para cada um de nós e se satisfazer. E dizer, olha, aqui está, assim como ele falou para Jesus, aqui está meu filho amado, em quem tenho imensa alegria. Veja, essa mensagem que o apóstolo Paulo está falando para a gente em Filipenses é muito importante, porque isso coloca essas duas pessoas que eu falei no começo da pregação, aquele que quer se orgulhar dos seus próprios feitos e aquele que é muito melancólico, que acha que sempre precisa fazer alguma coisa para ser reconhecido, coloca elas, vamos dizer assim, nos lugares que elas precisam estar. Normalmente quem tem esse sentimento de melancolia, que entende que precisa fazer alguma coisa para as pessoas olharem para ela, amarem ela, quando entende que Jesus morreu por ela, a gente consegue colocar isso no coração e perceber a realidade da ação de Cristo na cruz, a gente consegue pelo menos, esse tipo de pessoa consegue pelo menos começar a se sentir amada de verdade. Porque não adianta, não há necessidade de eu me esforçar tanto assim para ser amada, porque a pessoa já é amada por Cristo. Jesus morreu por essa pessoa. Quem se sente tão não constrangido, é constrangido também, mas em imensa situação de sobrecarga, achando que, nossa, eu preciso resolver isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir que alguém olhe para mim. Jesus aparece para essa pessoa e diz: minha filha, meu filho, fique em paz, você não precisa de nada disso, porque você já é amado. Quando a gente entende isso, inclusive na igreja, a gente pode até mesmo ter contato, ter comunhão com os irmãos, aqui todos juntos, entendendo que não é o que as pessoas fazem, é quem as pessoas são em Cristo Jesus. E é por isso que nós acolhemos a todas as pessoas. A igreja é esse conjunto de pessoas tão diversas por conta disso. Ao mesmo tempo, para aquelas que se sentem superiores às outras porque fazem coisas demais, ou tem alguma coisa que as torna especiais, Jesus chega para essa pessoa e fala: opa, pera, baixa a bola. Tudo que você faz
especialmente o melhor que você faz, não passa de lixo, não passa de trapo de imundícia. E isso é especialmente verdade dentro da igreja evangélica de maneira geral, porque nós sempre temos grupos de pessoas que se acham mais santas do que as outras. Quando temos grupos de pessoas que se acham mais santas do que as outras, mesmo que sem perceber muito, seja porque está na igreja há não sei quantos anos, ou porque a família fundou a igreja há muito tempo atrás, ou porque faz parte de algum ministério muito especial da igreja, ou porque consegue orar tantas horas por dia, porque consegue lembrar o texto bíblico de cor. Cada uma dessas coisas, embora importantes, interessantes, não valem nada para Jesus, não valem nada para Deus. Se o seu coração não estiver descansando no lugar onde tem que estar descansando, você está fora. Não é cada uma dessas coisas que nos fazem ser mais santos ou mais próximos de Deus ou sermos salvos. O que nos torna salvos é o sacrifício de Jesus na cruz. Nada do que fazemos nos salva. E a gente tem esse hábito de achar que as nossas ações são aquilo que vão nos garantir um lugarzinho no céu. Não vão, porque o que vai garantir lugar no céu é nós descansarmos em Cristo. É nós nos esvaziarmos de nós mesmos, termos humildade, nos colocarmos no nosso lugar, entendermos que quem faz tudo é Jesus. A gente não faz nada e nem precisa fazer nada. A transformação da nossa vida, entrando na parte moral, sempre legal entrar na parte moral, a gente sempre faz em reconhecimento àquilo que Jesus já fez por nós. Gratidão. A nossa vida muda, a gente deixa de fazer coisas que nós fazíamos antes de conhecermos a Cristo, seja o destempero emocional, ficar irritado, seja o uso de bebidas alcoólicas, de drogas, seja uma vida muito lasciva. Tudo isso vai ficando de lado porque nós entendemos que Jesus nos salvou quando nós não merecíamos nada. Por gratidão e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos sendo moldados por Cristo. Não são as nossas ações que nos salvam, mas a salvação é que nos muda, que nos transforma. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos constantemente nos esvaziarmos de nós mesmos. E ele é a pessoa que mais pode dizer isso, porque ele era, vamos dizer assim, o judeu mais especial dentre todos. E ainda assim ele não fazia exigência nenhuma para pessoas da igreja para fazerem tais coisas específicas para poderem ser salvos. Não, ele reafirma o propósito dele com Cristo. Inclusive, um texto de Jeremias, ele puxa até um texto de Jeremias para mostrar para a gente. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Esse é um texto do Antigo Testamento, mas no Novo, o que Deus está falando para a gente fazer é para nós conhecermos a Cristo, ter um relacionamento com Ele, entender quem Ele é, porque Cristo é Deus. Temos uma amizade com Ele, convivermos com Ele. E conforme nós fazemos isso, cada vez mais nós vamos entendendo que não tem muito a ver com o que a gente faz, tem a ver com quem Cristo e com quem Deus é, e o que Ele fez para a gente.
Então, mais uma frase do Tim Keller aqui. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como: estou nessa sala com essas pessoas, isso faz com que eu seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. A liberdade que vem do autoesquecimento. Quando nós entendemos o Evangelho, nós pensamos menos em nós, no que nós temos que fazer ou em quem nós somos. Nós concentramos a nossa vida, colocamos nossa atenção, por assim dizer, nosso descanso, em quem realmente tem que receber toda a atenção, que é Jesus Cristo. O falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas do que elas fazem. Religião de maneira em geral. Religiosidade sempre torna as pessoas orgulhosas. O evangelho verdadeiro, por outro lado, as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Nos orgulhamos em Cristo e de Cristo, não naquilo que nós fazemos. Para finalizar, por que isso é importante? E o que pode nos ajudar a diferenciar as coisas? Tem um outro pastor, Douglas Wilson, que eu acompanho, americano também. Ele comenta que a nossa situação hoje, do mundo de maneira geral, a cultura nossa, nós sempre podemos ver que existem grupos de pessoas que fazem marcha de orgulho àquilo que elas fazem. Isso de qualquer natureza. Antigamente os descrentes entendiam que eles tinham vícios e eles se envergonhavam dos vícios deles. Hoje em dia, por outro lado, existem marchas de orgulho aos vícios que as pessoas têm. E nós aqui da igreja, olhando essa situação, meio que querendo confrontar e fazer uma contraponto a essa situação, muitas vezes, sem perceber, acabamos fazendo marchas de orgulho dentro da nossa igreja com outros pontos, com pontos que nós julgamos os mais corretos. Ou seja, é como se um grupo, vamos dizer assim, o grupo da igreja apontasse para o grupo de fora e o grupo de fora apontasse para dentro e falava: olha, você que é sujo e eu sou limpinho. Ou seja, os dois, é o sujo falando do mal lavado, dos dois lados. Por que eu falo dos dois lados? Porque a igreja, quando ela acha que ela é muito pura e muito santa, por causa das ações que elas fazem, ou por causa dos pecados que elas não cometem, elas estão se apegando a um orgulho equivocado. Elas estão se apegando àquilo que elas fazem, e não em Cristo. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. A gente se orgulha muito mais dos pecados que não praticamos do que nos orgulhamos do sacrifício em Cristo. E esse que é o problema. A gente fica apontando o dedo, falando: bando de pecador, quando no final das contas essa própria atitude de orgulho que a gente está fazendo também é pecado. A gente está dependendo mais das nossas próprias forças, das nossas próprias ações, do que descansando na morte de Jesus Cristo por nós. Nós nos tornamos então religiosos, como os fariseus eram. E nós sabemos o que os fariseus fizeram com Jesus. Os fariseus chamavam Jesus de beberrão e de alguém que não fazia nada. Por quê? Porque Jesus estava tentando alcançar aqueles que ainda não conheciam a Cristo. Quando não nos vangloriamos daquilo que nós fazemos, quando não nos vangloriamos daquilo que nós fazemos, nós começamos a entender o Evangelho, que não tem nada a ver com a gente, e sim tudo a ver com Jesus Cristo, porque Cristo morreu por nós. Nós não, graças a Deus, precisamos fazer nada, mas também nós
nas nossas melhores funções, nas nossas melhores ações e obras, não conseguiríamos jamais alcançar a salvação. Que cada um dos irmãos, aqueles que são melancólicos, que têm um desejo de que sejam reconhecidos de alguma forma, possam descansar no sacrifício de Jesus, percebendo que você já é amado. Deus olha para você. Deus te ama. E aqueles que ainda não perceberam, que provavelmente estão com uma atitude muito altiva, se orgulhando daquilo que fazem, do que são, estejam atentos, que o Espírito Santo possa abrir e sensibilizar os corações, para perceber que você não vale nada. Você não vale nada. Você só tem valor em Jesus Cristo. E que Jesus também te ama. Amém? Santo, eterno e bondoso Deus, nós nos colocamos em Sua presença, Deus, pedindo que abra os nossos corações. Que abra, Senhor, nossos corações, nossas percepções, para entendermos que nada do que nós fazemos pode nos levar para mais próximo de Ti. Nada do que somos e fazemos pode garantir a nossa salvação, a nossa retidão, a nossa justificação. Apenas Jesus Cristo pode nos levar a termos um relacionamento contigo. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja se fazendo presente nas nossas vidas e nos fazendo sentir a Sua presença, nos fazendo sentir o Seu amor quando estivermos em nossos piores dias, quando estivermos nos sentindo desvalorizados, esquecidos, não amados, ó Deus. Porque o Senhor nos ama e o Seu Filho morreu por nós. Nós podemos confiar em Ti, descansar em Ti, caminhar contigo. E essa é a maior alegria que podemos ter, ó Deus. Nos ajuda a colocarmos as nossas vidas inteiras sobre a rocha que é Cristo, para que nós possamos ter alegria real, alegria verdadeira, alegria que nos traz paz profunda, que não coloca nenhum tipo de fardo sobre as nossas costas. Nos ajuda a descansarmos em Ti e a nos gloriarmos em Ti, nos orgulharmos de Jesus, do sacrifício dele, Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.